E aí pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo os 4 melhores sites para acompanhamento de notícias de investimento. Se você que nem eu gosta de estar acompanhando diariamente, semanalmente ou até quando sai alguma notícia de maior importância e relevância nacional ou até mesmo internacional, esse vídeo é para você. Ao longo dos meus quase 2 anos que eu já comecei a investir, eu sempre tenho procurado sites, revistas ou canais no YouTube que sempre possam estar me atualizando, não só das notícias, mas também como das próprias ações. Assim, há quase 2 anos investindo na bolsa, eu trago aqui, na minha opinião, os 4 melhores sites para um acompanhamento diário, semanal, mensal das notícias mais relacionadas ao mundo dos investimentos. Bem, no meu quarto lugar ficou o Valor Invest. Bem, o Valor Invest é um site do Grupo Globo de comunicação e eu entendo que ele cumpre muito bem a função de te jogar diretamente nas notícias que estão sendo mais discutidas, principalmente diariamente. Bem, um dos primeiros pontos positivos do Valor Invest, eu entendo que é essa barra aqui superior dele, que ele destaca a movimentação das ações que mais estão sendo cotadas no dia, seja positivamente ou seja negativamente, como do próprio Ibovespa e do próprio dólar, como a gente pode ver aqui passando em cima. Bem, agora os pontos negativos que eu entendo do site. Eu entendo que, embora o Valor Invest ele destaque bem as notícias relacionadas ao mundo do investimento e da economia em si, eu acredito que ele é muito geral, como a gente pode até ver aqui, ele falando de notícias que se relacionam sim com o mundo econômico, mas também em uma esfera um pouco mais fora do que pelo menos eu procuro saber, como notícias relacionadas mais diretamente, o que pode impactar diretamente nas ações, nos índices que eu acompanho. E dessa forma, embora ele seja um bom site de notícias do mundo econômico e financeiro, eu entendo que ele tem mais um viés de noticiário do que um viés relacionado ao mundo das ações. Como a gente pode ver bem aqui, ele falando do carnaval, de leilões de imóveis, de IPVA, ele aqui vocês podem ver que aqui ele destaca individualmente às vezes alguma ação, como aqui tem o BB Seguridade, ele fala e tem um viés político que diretamente influencia assim no cenário econômico, mas às vezes eles trazem mais como a notícia, mais do que como seu impacto é diretamente relacionado à economia e ao mundo dos investimentos. E dessa forma, embora eu acredite que ele é um excelente site, principalmente relacionado às notícias, eu acho que ele não supre tanto a necessidade quanto os demais da lista. Bem, agora entrando no pódio, nós temos no terceiro lugar Suno Notícias. Bem, de imediato, eu já posso trazer que, em comparação ao Valor Invest, o Suno Notícias ele peca exatamente por não ter aquela barra dinâmica aqui na parte superior, como o Valor Invest tem, que você tem uma atualização direta das cotações que estão sendo mais discutidas no dia. Porém, por outro lado, na barra superior aqui, a Suno traz exatamente o que mais movimentou o dia especificamente. Como aqui a gente pode ver na sexta-feira que o IFIX caiu pela quinta vez, a Alpargatas, que foi a maior queda do Ibovespa, assim como a TIM foi a maior subida no dia de ontem, que foi sexta-feira. E mais uma vez ele destaca que a maior baixa, o IPCA, Selic, maior alta e o Ibovespa. Ou seja, embora ele não apresente tanto quanto o Valor Invest na barra superior, talvez até o layout não seja tão dinâmico quanto o do Valor Invest, aqui ele é muito mais direto e pra gente, para você que gosta de acompanhar diretamente a taxa de juros e o Ibovespa, a maior subida, a maior baixa, ele é mais direto e mais simples, ou seja, eu gosto muito disso, pelo menos na minha opinião. Em comparação, até como ele dissipa as notícias e as informações que ele traz na sua página, você vê que ele é mais direto quando se relaciona especificamente às ações. Enquanto o Valor Invest ele destaca notícias relacionadas ao aspecto macroeconômico e político, aqui vocês podem ver que a Suno Notícias ele destaca exatamente os índices, os valores e os percentuais relacionados ao mundo das ações especificamente. Como a gente pode ver aqui, ele já falando das Americanas, da Via, Bradesco, Petrobras, Itaú e assim por diante, falando do dólar, Banco do Brasil, enfim. Por isso, o Suno Notícias está na terceira colocação. Agora, em segundo lugar, nós temos o Money Times. Bom, o Money Times ficou em segundo lugar porque, embora que, na minha opinião, ele tenha um layout mais poluído e mais bagunçado até do que tanto o Valor Invest quanto a Suno Notícias, ele traz um aspecto mais internacional até nos seus próprios valores. Como a gente pode ver até bem aqui em cima,
Assim como nos sites anteriores, a gente pode destacar essa parte superior, essa barra superior aqui em cima, que é basicamente o que você vai observar diretamente assim que você entrar no site. E assim como a Suno, e ele destaca aqui brevemente tanto o Ibovespa, o dólar comercial e a maior queda, a maior alta da bolsa, ele também destaca outros índices, como o índice de small caps, o Bitcoin, ações que estão sendo bem discutidas, como a própria Petrobras. E para além disso, assim como a Suno, ele também traz as notícias que estão sendo mais discutidas na semana ou no dia até no mercado interno. O Money Times, eu entendo que ele traz um aspecto mais internacional do que os sites anteriores. Como a gente pode até ver aqui na aba superior, que ele traz aqui a Apple, a Amazon, a Disney, o Google, né? No caso, o valor dessas empresas, né? As ações. Ou seja, se você até tem uma visão mais de investir no exterior também, ele já supre esse papel mais do que os sites anteriores. Para além disso, o Money Times ainda traz notícias e informações relacionadas com os aspectos que estão sendo mais discutidos no momento na Bolsa, como, por exemplo, atualmente estamos tendo a divulgação dos resultados do último trimestre de 2022. Assim, vocês podem ver que já aqui ele traz notícias relacionadas exatamente a os resultados de Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. Ou seja, ele está sempre trazendo notícias bem atualizadas. E o nosso primeiríssimo lugar ficou com o Infomoney. Bom, o Infomoney ficou em primeiro lugar, na minha opinião, porque ao longo desses quase 2 anos que eu venho investindo e acompanhando as notícias, ele traz o melhor de todos os sites que eu já acompanhei, inclusive os 3 anteriores dele nessa lista. Ele traz essa barra dinâmica aqui em cima, o que é excelente, que você consegue estar acompanhando as cotações diárias, não só do dólar, do Bitcoin e FIX, assim como as ações mais discutidas e negociadas na bolsa, como temos aqui de imediato Magalu, Petrobras, Vale, Itaú, Ambev e assim por diante. Para além disso, a gente pode ver que o Infomoney ele traz e discute especificamente essas questões relacionadas à política interna e também brevemente à política externa, assim como notícias relacionadas ao mundo das ações. Como a gente pode ver aqui diretamente, ele trazendo as questões do Banrisul, TST condenando o Banrisul, enfim, traz questões relacionadas à macroeconomia, como isso vai afetar diretamente a inflação, a título exemplificativo. E para além disso tudo, tem uma aba aqui no Infomoney que é a temporada de resultados. Nessa aba nós podemos conferir o calendário de resultados dos trimestres que vão saindo das empresas, ou seja, você que gosta de acompanhar os resultados, o que está acontecendo com suas ações diretamente, isso é ótimo, porque ele divulga a empresa, a data que está a previsão da divulgação do resultado, não só as que já saíram, como também as que vão sair. E isso é ótimo se você gosta de ter esse contato mais direto, até entender porque sua ação subiu ou a ação que você gosta caiu. Enfim, isso é ótimo. E dessa forma, pessoal, na minha opinião, esses são os 4 melhores sites para acompanhamento das notícias relacionadas a investimentos. Acredito que você usando qualquer um deles, você vai estar sim por dentro do mundo dos investimentos, vai conseguir acompanhar tranquilamente não só as notícias, como as informações relacionadas aos seus ativos. Enfim, se você gostou, por favor, deixa o like, comente e se inscreva no canal para a gente continuar trazendo conteúdos desse tipo.